Boa noite, boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite, Maria José. Tudo bem, professora Maria José? Seja muito bem-vinda a essa live. Sejam vocês duas muito bem-vindas. Hoje, muito especial a nossa live, porque a gente vai falar ali do inicinho, como é que a gente vai analisar o edital do concurso. A gente vai fazer uma live bem bacana. Eu queria a participação de vocês também, para que ela fosse ainda mais produtiva, tá? Então, assim, eu não quero que seja simplesmente um monólogo aqui, eu falando. Eu quero que vocês também deem ideias, participem, tirem dúvidas e, se quiserem mandar a redação, tá bom? Eu vou disponibilizar o e-mail aqui no final da live, para o qual vocês podem enviar a redação, podem ficar à vontade, tá? Para fazer perguntas também, vou estar abertos aí a pergunta. A qualquer momento que vocês quiserem fazer perguntas, eu estarei aberto a perguntas. É só enviar pelo chat aqui, a gente vai responder à medida do possível, tá bom? E você que está aí no Instagram, que está acompanhando, eu peço encarecidamente que você entre pelo é tanta rede social, né? Pelo YouTube, tá? Aí na minha bio você vai ter o link. Basta você clicar e você vai ser direcionado já para a página aqui. Você vai ter uma qualidade melhor de aula, além de poder fazer os comentários e eu poder acompanhar, tá? Infelizmente não dá para acompanhar os dois ao mesmo tempo. Então eu vou conseguir acompanhar você aqui no YouTube, tá? Momento a momento a gente vai fazer o acompanhamento, tá joia? Então, você que está aí no Instagram, a primeira coisa a se fazer é o que mesmo? Primeira lição? Lição número 1 da aula de hoje. Compartilhe a aula com seus amigos. Vai lá naquele aviãozinho que tem aí do lado, que você conhece bem, e manda para a galera. Vai compartilhando aí que a gente vai começar a nossa aula aqui. E eu tenho certeza, vai ser uma aula muito produtiva. Eu vou passar passo a passo tudo que vocês precisam saber para tirar uma boa nota no concurso que vocês desejam, ou no vestibular que você deseja também, por que não? Né? Afinal de contas, a redação, a perspectiva é a mesma. A mudança é apenas em alguns ajustes de alguns tópicos daqui, outros dali, mas, assim, se você sabe escrever para um concurso, você também tem que saber escrever para um vestibular. É uma premissa aí, tá? O que vai mudar é o quê? Um fechamento, às vezes uma intervenção que você vai fazer dentro da sua prova. Mas, no contexto geral, concurso vestibular ali estão basicamente muito próximos, tá? Então, veja, quero que vocês compartilhem, chame os amigos aí, alguém que você queira ajudar, tá? Que você saiba que vai fazer a redação, que quer aprender de verdade, né? Porque aqui não tem enrolação, tá bom? A gente não está aqui para ficar perdendo tempo, nosso tempo é muito valioso, inclusive hoje a gente vê que é o bem mais precioso que a gente tem, é o nosso tempo. E por isso mesmo eu agradeço vocês que estão aqui hoje, iniciando a nossa live, né? Obrigado pela presença, por estarem compartilhando aqui o conhecimento também, porque eu também aprendo muito fazendo live, aprendo muito dando essas aulas, eu vejo outras perspectivas, eu consigo entender melhor como que vocês pensam, e aí, por meio desse pensamento, eu vou aprimorando sempre a minha aula, né? Ninguém acho que o professor que não aprimora a sua aula baseado no conhecimento dos seus alunos, nas dúvidas, né? Ele pode parar de dar aula, porque ele não vai evoluir mais. Então, peço que vocês compartilhem aí, porque daqui 2 minutinhos a gente começa a matéria. Antes de começar a matéria, tá? Eu queria pedir para você curtir, que você que está aí, que já entrou aqui no YouTube, curte, compartilhe aí com o pessoal que você conhece, tá? Para poder aumentar a nossa quantidade aqui de pessoas e até para poder mostrar para outras pessoas que funciona a nossa aula e que ela tem um retorno bom, que ela tem um conteúdo, né? O mais importante da nossa aula aqui é mostrar um conteúdo verdadeiro, que você realmente vai utilizar na sua prova, não ficar de blá blá blá, jogando conversa fora, tá? Uma coisa muita gente fala, professor, você é muito prático. E eu recebo muitos esses comentários, isso é muito prático, muito objetivo, eu gosto muito disso porque hoje a gente tem um leque aí, vocês têm cursos aí à vontade, tá? Não estou desmerecendo o curso de ninguém, de nenhum professor, mas o que a gente tem muito, assim, é curso voltado simplesmente para empurrar e deixar você se virar.
né? Eu já não trabalho nessa perspectiva, eu gosto de trabalhar bem próximo, tá? Opa, Solange, boa noite, Solange, seja bem-vinda, tá? Eu sou muito próximo do aluno, então eu gosto muito de trabalhar de uma forma prática, de uma forma objetiva, tá? E acompanhando mesmo, assim, bem próximo, vendo se está tendo desenvolvimento, tá? Porque eu trabalho com resultado. São 20 anos dando aula. Se eu não tivesse resultado, eu já teria abandonado há muito tempo, né? Então, sempre os alunos estão me trazendo retorno, né? Essa semana passada eu tive muitos alunos aprovados aí na prova da Polícia Penal de Minas Gerais, que fizeram redação. Tive também um caminhão de pessoas querendo que eu entrasse com recurso, e aí eu já chamo a sua atenção, né? Por que não estudar antes, montar um roteiro de estudo, montar um acompanhamento com o professor que realmente entende do que ele está falando, para depois você não passar aperto na prova e ter que entrar com recurso para poder aumentar a nota, né? Então, comece a estudar desde já, não espere edital. Ah, professor, eu vou fazer a prova para professor efetivo, o edital não saiu, eu vou esperar o edital. Fique esperando. Enquanto você espera, tem muita gente já na sua frente estudando. Então, não deixe para estudar em cima da hora, não adianta, não resolve a sua situação. Estudo é acúmulo de conhecimento. Não adianta você querer aprender, principalmente redação, né, gente? Vamos ser sinceros. Redação, tem gente que não sabe escrever uma linha e quer, em um mês, aprender a escrever um texto completo que convença com todas as regras gramaticais. Não dá certo, tá? Agora, se você tem uma proposta de montar um estudo bem montado, organizado, com uma estratégia, aí eu não falo nada, né? E lógico, médio e longo prazo. Não adianta. Quem quer trabalhar para curto prazo só se dá mal e não tem chance. Não adianta que você não vai ter chance de passar em concurso nenhum, em vestibular nenhum. Não adianta. Estudo tem que ser algo modelado, tem que ser algo que você vá se adequando a ele. Aí você fala assim, professor, mas como que eu começo a estudar certo? Ninguém começa a estudar certo. Essa é a minha resposta. Porque você vai adequando a sua metodologia de estudo à medida que você vai estudando. Então, assim, eu já vou montar um método aqui perfeito. Não existe isso. Você vai vendo o que você gosta. Por exemplo, há muitos anos, eu achava que eu aprendia muito com música. Fala assim, se eu colocar uma musiquinha e for estudar, meu estudo rende. Mas eu estava redondamente enganado. Na verdade, eu estudo melhor em silêncio. Só que eu só vim aprender isso muito tempo depois que eu já estava estudando. Então, assim, foi algo que eu vim descobrir, mas, eu perdi um tempão estudando primeiro, para depois... Então, se você não começar, você não vai saber qual que é qual que é a sua base de estudo melhor, entendeu? Você só começa... Isso aqui é muito prático, tá? Estudo é uma coisa muito prática. Você esperar, é igual uma plantação. Você não vai esperar o dia perfeito para você plantar, o dia que não vai ter um vento, não vai ter um sol muito forte. Não adianta, você tem que plantar. Aí, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai colhendo lá na frente e você vai vendo, esse solo aqui não é bom para isso, é melhor para aquilo. E aí você vai adequando a sua plantação ao solo, ao clima, enfim. Você só vai aprendendo as coisas, o que eu quero dizer no final das contas é praticando. Não adianta, tá? Não adianta. É igual comida, né? Você vai fazer comida, primeira vez você não vai fazer aquela comida maravilhosa, talvez, mas aí você vai descobrindo que o sal que você tem que colocar é menos ou mais, não sei. Você só vai fazer isso quando você fizer a comida, não adianta. Na teoria é muito lindo, mas na hora da prática, redação é a mesma coisa. Você vai pegando o jeito de escrever, você vai lendo. Uma coisa que eu falo muito, leitura. Gente, leitura é fundamental. E hoje, a nossa aula aqui, para a gente já resumir nossa conversa, ela vai ser baseada na leitura. Não adianta, se você não lê, você não tem chance nenhuma de passar. Sua chance é maior na Mega Sena do que de você passar num concurso sem ter leitura. Principalmente na parte de redação, não adianta. Sem argumento, você não consegue convencer o leitor, o examinador, e automaticamente você não tem argumento para falar nada. Então, sem leitura não adianta, tá? O que eu vou ler, professor? Tem muita gente que fala assim, professor, mas beleza, você fala muito bonito, falar em leitura, ler é lindo, maravilhoso, mas o que eu vou ler? Eu vou ler notícias? Não, gente. O que vocês fazem? Qual é a área que você quer fazer?
Fala aí para mim. Ah, eu quero fazer um concurso para a área da educação. Vá ler matéria sobre educação, sobre o ECA, sobre como que está a educação, como que funciona o Plano Nacional de Educação. Vai pegando as bases. Ah, eu quero fazer um concurso para o TJ. Beleza, eu quero fazer um concurso para a área de saúde. Então, vai tentar entender a sua área primeiro por meio das leituras, tá? E tenta adequar a leitura ao seu contexto atual. Ou seja, os temas que caem são temas muito sociais, são coisas que a gente vive no dia a dia. Então, se você consegue ler e fazer essa junção, você vai ter argumentos assim maravilhosos para sua redação. Boa noite, Rejane, tudo bem contigo? Ó, a aula hoje muito prática, tá? Eu vou fazer a leitura de um edital aqui e explicar como que vocês vão abstrair, tirar tudo de importante desse edital. Logo depois, eu vou corrigir uma redação e vou ensinar para vocês como que é o método de correção e como que é a correção fiel à prova. Vou mostrar isso na prática para vocês. Tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre uma redação, que eu vou propor um tema, você vai fazer o tema, tá? Dessa redação e vai trazer para mim na aula que vem, quem quiser trazer, quem também quiser fazer. Só que eu vou falar uma coisa importante para vocês. Não adianta você escrever a redação se não tiver alguém para corrigir. A redação vai ficar lá no papel, e aí? Você vai saber onde está errando, o que tem que acertar, qual é o melhor método para melhorar? Não vai saber. Então, redação sem correção não tem fundamentação nenhuma. Tá bom? Só um minutinho, galera. Pessoal que está no Instagram, entra no YouTube que você vai ter uma qualidade melhor de aula, tá bom? Se você não tiver condições de entrar no YouTube, fica aí no Instagram também, tá bom? Mas não sai, ninguém sai. Não, é brincadeira, tá, gente? Mas, ó, você tá aí no Instagram, vem pro YouTube, compartilha aí com o pessoal, tá bom? Que quer fazer redação, que quer fazer concurso, vestibular. E a aula aqui, ela vai além da redação. Ela não é uma aula só teórica, em que eu explico como faz uma estrutura de redação. A gente vai bater um papo aqui muito interessante sobre assuntos variados que podem cair na sua prova. Que praticamente eu já fiz um estudo do que vai cair, tá bom? Opa, Adriana, boa noite, tudo bem? A sua redação já foi corrigida, já está no seu e-mail. Demorei um pouquinho para entregar, porque eu tive um probleminha um pouquinho sério aqui, tá? Eu rompi os ligamentos do joelho, passei uns dias aí meio perturbado, mas já está lá no seu e-mail. Aí, se você tiver dúvida, pode me mandar de volta, tá? Eu fiz os comentários lá. Depois eu tento mandar também os comentários digitados, tá? Eu fiz os comentários escritos, mas eu posso mandar no digitado, tá? O Instagram tá sem som. Instagram tá sem som. Só um minutinho que eu vou tentar corrigir aqui. E a prova já domingo, né, Adriana? Tranquilo. Hoje a gente vai ver o edital, tá? Para a FUB. E já está lá no seu e-mail a sua redação, tá, Adriano? Com o que você tem que corrigir, o que você tem que dar uma ajeitadinha na estrutura, mas assim, de uma maneira geral, né, uma redação que tá faltando alguns detalhes para dar uma melhorada, mas no final, assim, você tem aí, dá para pegar legal. Hoje nós vamos falar da FUB. Ó, eu cumpro minha promessa, tá? Meu prometido. Às vezes demora um pouquinho por causa da demanda, tá? Mas assim, no final a gente fecha, tá? Eu vou falar hoje da FUB também, tá? Além de todos os editais. Por quê? Vai servir para vocês estudarem para outros. Me dá um retorno, por favor, quem está no Instagram, coloca para mim aqui se vocês estão ouvindo agora, ou se ainda está sem áudio, por gentileza, porque eu estou com um probleminha com o meu aparelho de celular, tá bom? Me manda, por favor, se já melhorou o som, ainda está sem áudio. Oi? Tá? Mas eu queria que vocês viessem aqui para o YouTube, tá bom? Vem para o YouTube que aqui vocês vão ter um áudio legal aqui, tá bom? É porque eu estou com probleminha de celular, eu estou transmitindo pelo celular no Instagram e estou transmitindo pelo computador aqui no YouTube, tá? Então, olha só, gente, vamos para a prática, vamos logo para entrar na nossa aula aí, tá? Hoje eu vou pegar um edital aqui, nós vamos estudar exatamente o edital que eu falei, só que não se preocupe, eu vou adequar a leitura desse edital a várias provas, tá? Então, uma coisa importante, gente, fazer prova sem ler edital, sem saber o que você vai fazer, tá? No seu cargo público, é suicídio praticamente, porque você vai passar muito mais tempo no seu trabalho do que com a sua família. Sabia disso? Na sua casa, você passa muito mais tempo no trabalho do que na sua casa, então significa que você tem que escolher algo com o qual você tem uma afinidade. Eu conheço muita gente, lógico, mas eu não gosto de exceção, eu gosto de pegar o geral. No geral,
quem não escolhe o cargo com o qual tem afinidade, né? Geralmente se dá muito mal, assim, e quer sair logo e tudo, e acaba não desenvolvendo um bom trabalho. Mas existem exemplos de pessoas que às vezes começaram assim, sem ter muita afinidade, acabaram pegando e gostando do trabalho, né? Então, assim, varia muito de pessoa para pessoa, mas no geral, tá? Escolha um cargo com o qual você tenha uma afinidade do qual você gosta, né? Eu já passei em alguns concursos que não eram para professor, não era para lecionar, né? E eu acabei optando pela Secretaria de Educação. Por quê? Justamente porque é o que eu sei fazer, é o que eu consigo fazer bem. Eu não consigo me ver numa sala mexendo com computador, papéis e trabalho administrativo. Eu ia ficar louco já nessas coisas, né? Nessa hora. Meu negócio é aula mesmo, é trabalhar com vocês, é ter esse contato, é tentar passar o que eu sei, tá? Então, essa questão... tá. Essa questão da escolha do trabalho é muito importante e ela começa pelo edital. No edital vai estar as atribuições lá, o que você vai fazer. Se você não ler, você não vai saber nem o que você vai fazer no seu trabalho. Então, tem gente que faz concurso só porque vê o amigo fazendo. Então, assim, essa mentalidade tem que mudar. Você vai fazer o concurso por quê? Primeiro, você quer ajudar, fazer um trabalho bem feito, você quer contribuir de alguma forma com a sociedade, principalmente serviço público. O nome já diz, serviço público. Você vai trabalhar para contribuir com o público, não é com o seu eu, com o seu ego. Lógico, se você gostar do trabalho, vai ser muito melhor, porque aí você vai sentir prazer naquilo que você faz. Mas a ideia é trabalhar para contribuir com a sociedade. Mas, enfim, né? Isso aí é até uma utopia, né? Pô, professor, você está aí cheio das utopias. Quando você entra lá no trabalho, não tem nada a ver com o que você está falando. Ai. Mas a realidade é essa. Se fizer alguma coisa que você não gosta, eu já passei em concursos que demandavam trabalhar com computador e tudo, acabei nem assumindo. Eu acabei optando mesmo pela secretaria. É porque o salário é muito bom, né, professor? Por isso que você está na Secretaria de Educação. Até piada, né? Coitado. Mas, enfim, né? Eu estou num lugar que realmente eu escolhi, né? Pode ser que eu mude um pouco esse trabalho, mas sempre voltado para a área de preferência da educação. Então, se eu fosse trabalhar, por exemplo, no órgão público, que não fosse a Secretaria de Educação, para dar aula diretamente com os alunos, eu ia procurar alguma área dentro da instituição que fosse ligada à educação. Por exemplo, se eu fosse trabalhar em Detran, vamos supor, eu ia tentar de toda forma entrar em alguma área para educação no trânsito, para ensinar as pessoas sobre os bons modos no trânsito, enfim. Assim, geralmente no serviço que a gente entra, sempre tem uma opção diferente, né? Que dá para você adequar. Geralmente, a área de educação, por exemplo, tem muito isso. Tá bom? A Adriana mandou aqui mais uma mensagenzinha. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Opa, Adriana, já foi mandado, tá? Tá bom? Depois você dá uma olhadinha lá. Se não tiver chegado, me avisa que eu mando novamente, tá bom? Eu dou um jeito aqui de mandar, mas já tá lá corrigidinho. Aí depois da aula você pode dar uma olhada, tá? E se você tiver alguma dúvida, me manda um e-mail de volta, por favor. Aí você me avisa se chegou. Tá bom? Gente, vamos começar a aula aqui então. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Quero que vocês fiquem muito atentos. Quem quiser anotar, pegar lápis, essa coisa toda, pode pegar, vamos anotar, tá aqui do lado. Vamos lá. Estão conseguindo visualizar legal? Vamos lá? Primeira coisa, a redação começa pela leitura do edital. Não só a redação, mas o concurso como um todo. Então, nessa aula, eu vou falar da importância do edital para tudo. Não só para a redação, mas para o concurso como um todo. O que acontece? Vocês estão vendo essa camisa que eu estou vestido aqui, ó? Vou até colocar de volta aqui para vocês verem minha camisa. Vamos lá. Aí, Motor City, tá? Essa camisa aqui, comprei na época que eu estava indo estudando fora e tudo. Mas o que acontece? O que tem a ver essa camisa aqui, professor, com a aula de redação? Essa camisa aqui é de um time de beisebol, tá? E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês respondem aqui no chat. Vocês conhecem as regras do beisebol? Se eu colocasse vocês para assistir beisebol, vocês conseguiriam acompanhar o jogo? A minha pergunta é essa. Quem conseguiria? Quem aqui sabe regra de beisebol? Coloca aqui para mim no chat, por favor. Se você sabe beisebol ou não. Ou você não sabe. Futebol, eu sei que a galera sabe, mas e beisebol? Você sabe como que é rebater a bola, quantos pontos faz, o que o cara tem que fazer depois que rebate, se ele tem que correr, aonde ele tem que ir. E aí, vocês conhecem essa questão? A Regiane já disse que não, né? Deve ser muito chato, né? A gente assistir a um jogo do qual a gente não conhece as regras.
O concurso é a mesma coisa, gente. O que tem a ver esse concurso, professor? Você vai fazer um concurso sem conhecer as regras, sem conhecer o edital, você não vai saber nem o que é para fazer. Então é a mesma coisa do beisebol. Você vai ficar lá assistindo uma coisa que você não sabe as regras, não sabe qual é a pontuação, quantos pontos faz se você rebater a bola, qual que é a regra do jogo, o que você tem que fazer. Então, fazer um concurso sem ler o edital é a mesma coisa de você assistir beisebol. Você não vai entender basicamente nada. É isso mesmo, sem saber não adianta, é muito ruim. Então, olha só, muito ruim, né? A pronúncia adequada, né? Vamos falar aqui, não culpa. Então, olha só, gente, a redação, ela começa pela leitura do edital. Eu vou ser bem breve aqui, mas vou ser sucinto e vou ser bem sucinto também. Então, olha só, primeira coisa, esses motivos que eu coloquei aqui, eu nem deveria estar falando sobre eles, tá? Mas, por quê? Porque são coisas óbvias, mas eu tenho que ficar batendo nessa tecla, porque muita gente não entende, por mais óbvio que seja, o quão importante é você ler os pormenores do edital. Então, quais os motivos para você ler um edital? Motivo número 1, você tem que ver as atribuições do seu cargo, o que você vai fazer. Como é que você vai fazer uma redação? Muitas vezes vai falar da sua área, você não sabe nem o que é para fazer. Então, primeira coisa, observar as atribuições do cargo. Você tem que saber o que você vai fazer dentro daquilo que você se propõe. Você vai fazer um concurso para a área policial e não sabe como que vai agir, o que você vai fazer ali dentro. Segundo passo, entender os pesos de cada disciplina. Por que isso é importante? Porque você vai fazer o cálculo da quantidade de pontos que você pode obter em cada uma delas, tá? Eu conheço muita gente que faz concurso às vezes, e aí tem lá prova objetiva de conhecimento básico e conhecimento específico. Aí fala assim, no conhecimento básico você tem que acertar 50%, 50 questões, por exemplo. Vamos colocar assim, que tenha 20 questões, você tem que fazer 10 pontos. E no conhecimento específico, às vezes tem 40 questões e você tem que fazer 20 pontos, por exemplo. Só que a soma das duas tem que dar 35 pontos. Aí a pessoa vai lá, faz 20 pontos no conhecimento específico, faz 10 pontos no conhecimento básico e fala assim, passei, porque no edital está falando que eu tenho que fazer. Só que ela não lê direito que o edital está pedindo para fazer 35 pontos. Ou seja, você não tem que fazer só os 50%. Então, a leitura minuciosa do edital, ele permite isso, que você saiba quantos pontos você vai fazer. Tá? O terceiro ponto da leitura do edital é perceber que, eventualmente, nem todas as disciplinas têm importância. Pô, professor, você está falando que tem disciplina que não tem importância? Não é que não tem importância. Deixa eu me expressar melhor. A verdade é que tem disciplina que não vai contar tanto ponto, assim. Por exemplo, você pega lá ética, às vezes tem 2 questões, 3, né? Então, assim, você trabalha essa matéria, mas não de uma forma aprofundada. Você vai trabalhar ali no tempo mais livre, na hora que você estiver mais tranquilo, porque as outras matérias você vai dar mais importância, tá? Então, a primeira coisa é isso, ver quais as matérias... A terceira coisa é isso, ver quais as matérias que têm mais importância, tá? Então, saber a pontuação, ver o que tem importância. E agora, com relação à redação. Primeiro, você tem que saber a tipologia textual da sua prova, tá? Se o texto é dissertativo. Agora, uma dúvida que o pessoal tem muito e costuma me perguntar. Professor, se tiver escrito no edital que o texto é dissertativo, mas ele não está falando que é argumentativo e ele nem está falando que é um texto expositivo, porque a gente tem o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Aí qual é a resposta que eu tenho para você? Se tiver só dizendo que é dissertativo, tá? Você vai ter que olhar na hora da prova para a proposta da redação. Se for uma prova argumentativa, só escrever aqui. Se for uma prova de nível superior, que vai pedir para você fazer uma peça, por exemplo, ou um estudo de caso, esse é um tipo de texto dissertativo expositivo, porque você não vai ter que argumentar, você vai ter que falar de coisas técnicas da sua área. Então, quando você fala de coisas técnicas, você não tem que entrar com argumento para nada. Você não tem que defender ideia nenhuma. Você tem simplesmente que expor que você sabe sobre o assunto que está falando, mas não tem que argumentar, tá? Então, quanto a essa questão de ser dissertativo, argumentativo ou expositivo, vai depender da prova que você vai fazer. Se for de nível médio, geralmente, é o dissertativo argumentativo, porque ele não vai pedir um texto técnico, tá? Se for de nível superior para uma área específica, geralmente é expositivo, você não tem que defender ideia.
você tem simplesmente que tratar dos assuntos sobre o qual ele pede. Então, tem que ser técnico, tá? Bom, então, o edital vai te falar a tipologia textual, se realmente é dissertativo, argumentativo, expositivo, e se ele não falar, você vai de acordo com a tua prova, o que ele pede lá. Número 5, você tem que entender os critérios de pontuação para cada item da discursiva. Tem bancas que exigem mais estrutura, para você fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, se é um texto que teve a parte gramatical valorizada, e tem banca que pede mais o conteúdo, se o conteúdo vai pesar mais, tá? Então, algumas pesam mais a estrutura, outras pesam mais o tema. Mas se você conseguir adequar os dois, é o ideal, porque daí você não vai perder ponto em tema e não vai perder ponto também em estrutura, porque a gente sempre divide o texto para as redações discursivas em que? Estrutura e tema. É uma junção desses dois assuntos. 6. Compreender os critérios de eliminação. Você tem que saber. Tem gente que fala assim, professor, eu escrevi uma linha a mais na minha prova. Fazer 30, eu fiz 31. Eu vou ser eliminado? Eu te pergunto, você leu o edital? O que o edital está falando? Em geral, os editais dizem que eles só não vão considerar a linha. Mas você não é eliminado. Agora, dependendo do edital, pode falar que você é eliminado. Então, assim, não adianta. Cada prova é uma prova. Cada contexto é um contexto. E aí, se você não leu o edital, você vai ficar igual cego em tiroteio. Só ouvindo barulho das balas, morrendo lá, perdido. Tá bom? E o último é saber calcular a nota da sua prova. Tá? É muito importante você saber o cálculo. Por quê? Porque quando você estiver treinando para a redação, você vai fazer a redação e vai ter uma correção. Essa correção é importante que ela seja fiel à nota que você vai ter na sua prova. Então, por exemplo, quando eu faço a correção de redação, lógico, eu pergunto para a pessoa qual é a banca que você vai fazer, qual é a prova, se é nível médio, nível superior, para quê? Porque o meu critério de correção é igualzinho à correção que se tem lá na banca. Você pode ver, eu vou mostrar para vocês vários casos aqui de provas que eu corrigi e que a nota foi a mesma nota que a pessoa tirou na redação da prova, na redação do espelho da prova, tá? Inclusive para PPMG. Eu falei para muitas pessoas, sua nota vai ser 80, a pessoa tirou 80. Eu falei, sua nota vai ser 85, ela tirou 85. Eu falei, a sua é 70, ela tirou 70, é incrível. Aí a pessoa fala, mas, gente, como é que você... É por quê? Porque todas as provas que eu corrijo é com o mesmo critério da banca. E olha que para PPMG era Selecom, não era um critério tão definido. Agora, quando eu pego CESP, Quadrix, eu já sei o critério definido deles. Então, o que eu faço? Eu já corrijo igualzinho a prova. Vamos lá, então. Olha só, hoje nós vamos fazer um editalzinho da FUB aqui, tá? Eu vou pegar os principais pontos, não vou ler o edital todo porque não tem necessidade, tá? Primeira coisa, por que eu peguei esse edital também, tá? Porque eu havia me comprometido na aula passada, mas não só por isso. É porque esse edital, ele é um edital meio que geral. Então, se você for fazer um concurso do Sebrasp ou até de outra banca, geralmente o que eles pedem é a mesma coisa. Inclusive, eu vou fazer uma aula só com Quadrix depois, tá? Com a banca do Instituto Quadrix, para mostrar para vocês como é que vai ser cobrado na redação, tá? Mas a redação do CESP, ela é um padrão, tá? Geralmente, o que se pede em um é o mesmo que se pede em outros. Então, olha só, a maioria das provas, elas têm o valor aí de 30 pontos, tá? Eu vou aproximar aqui para ficar fácil para vocês lerem, ó. A prova discursiva, ela vale 30 pontos. Geralmente o CESP, independente da prova que você vai fazer, ela é 30 pontos, tá? FGV também, normalmente é 30 pontos, Quadrix, 30 pontos, depende muito da prova. Mas normalmente é isso. Então a prova, ela tem um valor de 30 pontos. Qual que é o critério estabelecido para correção? O edital está falando todo o critério, mas eu não vou ler, lógico, todo edital que eu não vou perder ponto, tá? Não vou perder tempo, desculpa. Aí ele fala o seguinte, né? O texto definitivo deverá ser manuscrito, lógico que não é digitado, letra legível. Uma coisa importante na leitura do edital, ó, letra legível. Ele não está falando que a letra tem que ser linda, tá? Isso aqui já tira um pouco do peso da prova de vocês. Vocês falam assim, professor, mas se eu errar uma letrinha ali e colocar uma coisinha... Não tem tanta importância para o CESP e nem para as outras bancas, tá? Porque ele fala aqui que só tem que ser legível, não tem que ser linda, tá? Com caneta de tinta preta fabricada com material transparente, tá? Agora ele é claro aqui, ó, caneta de tinta preta. Ele não falou azul, nem vermelha, tinta preta, tá?
Aí é a hora da galera ganhar uma graninha lá na frente da porta do concurso, que a galera às vezes esquece a caneta preta, tem que comprar a canetinha lá. Mas enfim, é bom que ajuda o pessoal também a vender, né, galera? A gente tem que movimentar a nossa economia local. Então, olha só, caneta de tinta preta, não sendo permitida interferência ou participação de outras pessoas, isso aqui é mais óbvio, tá? E aí ele fala, nesse caso, o candidato será acompanhado de aplicador especializado, estamos falando de outro tipo de prova, na qual a pessoa deve precisar de um acompanhamento, aí tem, para uma pessoa que tem alguma deficiência, algum problema na leitura, tá? O documento, aqui eu estou no 10.5, tá? O documento do texto definitivo será o único documento válido para avaliação, tá? Por que esse documento é o único válido? Essas provas, elas passam por um computador, tá? Então, é colocado no computador, aí o examinador recebe uma quantidade de provas, vamos dizer 50 provas, um pacote. Essas 50 provas, ele tem um determinado tempo para corrigir. Se ele conseguir corrigir essas 50, ele tem direito a pegar mais 50 e assim sucessivamente. Tem uma quantidade que eu estou dando como exemplo 50, mas às vezes pega 20, tá? Vem o envelope aqui lacrado e tal, é tudo bem sigiloso, tá? Aí ele pega e vai corrigindo. Aí você imagina quantas provas ele tem para corrigir e às vezes passa alguma coisa batida. Então, por isso que é importante o recurso. Porque olha o tanto de prova que o examinador corrige. Você acha que ele vai corrigir tudo certinho ao pé da letra? Não vai, tá? Por melhor que ele seja, sempre passa alguma coisinha, tá? Não tem perfeição na prova. O documento será substituído por motivo de erro, se o... não será substituído. Então, continuando aqui, o que é importante? Ó, 2 notas de conteúdo da prova serão consideradas convergentes se diferirem entre si em até 25%. O que ele quer dizer com isso? Que vão ser corrigidos por 2 examinadores. Sua prova é corrigida por 2 pessoas. Se um der a nota, por exemplo, 72, e o outro deu a nota para você 35, por exemplo, já divergiu demais. Vamos dizer que divirja menos. Vamos lá. 72 e o outro deu a nota 50 para você, né? Vamos colocar aqui 78. Pronto, para ficar um pouquinho mais distante. Um deu 78, o outro deu 50. Divergiu 25%? Sua nota? Divergiu. O que vai acontecer? Você vai ser submetido à correção por um terceiro avaliador, tá? Que aí ele vai ver se a nota... E aí vai ser a nota que fica mais próxima dessa daqui, ó. Por exemplo, se o terceiro avaliador te deu 45, né? Vai ficar mais próximo aqui dos 50. Então, ele não pode divergir também, tá? Dessa média aqui. Então, você vai ficar com a nota do terceiro avaliador, no caso, tá bom? A prova discursiva será corrigida conforme os critérios a seguir, tá? Aí tem a apresentação textual, desenvolvimento do tema, a prova vale 30 pontos, já foi falado isso aqui. Tá aqui, eu estou marcando aqui para vocês, ó, a prova, ela vai valer 30 pontos. Deixa eu marcar aqui os 30, tá? Como que é calculado essa nota aí, tá? O cálculo dela, tá? A avaliação do domínio da modalidade, eu estou aqui na letra B, tá? Porque a letra A é só nota de conceito. NC. O que é a nota de conceito? É a nota que você tem pelo tema que você desenvolveu, tá? Então, ó, a apresentação da estrutura textual e desenvolvimento do tema totalizarão o domínio do conteúdo. Então, se você dominou o conteúdo da prova, você tem a nota de conteúdo, que a gente tem o NC. Seu conteúdo está batendo com o que ele pediu? NC. Tá? É o ponto mais importante. A avaliação do domínio da modalidade escrita é NE. NE é número de erros, tá? Do candidato, considera os aspectos gramaticais, então é erro gramatical, grafia, ou seja, palavras escritas de maneira errada, morfossintaxe, concordância, propriedade vocabular, se você colocou, muitas vezes a gente acha que está colocando a palavra certa, e aí a palavra lá está incorreta, é uma propriedade vocabular, tá? Será considerado para efeito de avaliação qualquer fragmento do texto que foi escrito fora do local apropriado. Então, ó, será desconsiderado para qualquer efeito, qualquer fragmento do texto que seja escrito fora do local ou ultrapassar o número de linhas. O que significa? Se eu fizer 31 linhas, eu sou eliminado? Não. Vai ser desconsiderada aquela linha que ultrapassou. Só que você não pode fazer assinatura na prova, não pode deixar uma marca que identifique que você é uma pessoa específica. Então, não pode fazer esse tipo de coisa que você é eliminado. Agora, se você passou uma linha, né? Eu já peguei um aluno, até já contei essa história, da Polícia Civil.
escreveu uma linha a mais no texto. Ele até aprovou, tudo mais, chegou lá quase chorando, falando que tinha sido eliminado. Falei, calma, mano, vai ler o edital. No edital estava escrito, toda linha que você ultrapassar, a mesma coisa desse aqui, que foi o Sebrasp que aplicou, tá? Então, como que vai ser calculada a nota final da sua prova? Como aqui está um pouquinho pequeno, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, NC é a nota de conceito, que é essa de conteúdo, tá? É igual a nota de conteúdo. A nota final da prova é NC menos 6 vezes o número de erros. Esses erros são gramaticais, ortografia, morfossintaxe, acentuação, né? O número de erros dividido pelo total de linhas. Então, veja, quanto mais linhas vocês fizerem, mais chance de tirar a nota mais alta. Porque se vai dividir por um número maior, obviamente sua nota também vai ser maior, né? Então, façam as 30 linhas certinho, tá? Não faz 29, 28, só se não der mesmo. Mas não faz. O número, você vai ser eliminado se você tirar 0, obviamente, ou se você tirar nota menor ou igual a 15 pontos. Agora veja a importância desse sinal do igual, ó. Se você falar assim, era 30, eu tirei 15, metade da prova, fui aprovado? Você tem que tirar nota maior ou igual a 15, nem que seja 15,1, tem que tirar, tá? Será aprovado, não é classificado não, tá? O candidato que obtiver a prova com a nota maior ou igual a 15 pontos. Então, ele não fala assim, será classificado o candidato, será aprovado. Agora, dependendo do número de vagas e o número de candidatos, você pode ou não ser aprovado, depende da sua nota de redação. E cada vez a nota tem sido mais alta, vocês têm que treinar muito para tirar nota alta. O candidato que não se adequar a esse item será eliminado, não terá classificação alguma no concurso, será anulada a prova que não devolveu o documento, obviamente, né? O candidato se enquadrar no subitem. Então, veja a importância da nota de conceito. A nota de conceito, a nota de conteúdo, que é essa aqui, ó, essa primeira que eu coloquei aqui, ela vale 30 pontos, tá? Então, vamos supor que você tire uma média aí, você vai errar algumas coisinhas, seu conteúdo não foi muito lá, essas coisas, você tire 21. Menos 6 vezes, vamos dizer que você cometa aí 5 erros, tá? Que é o comum aí, 5 erros. Dividir por 30, tá? Então, eu vou fazer essa continha aqui, bem rapidinho, para vocês verem quanto que vai dar. Espera aí só um minutinho. Gosto de calcular assim para ter uma ideia bacana. Vamos lá, vou usar aqui a calculadora, né? Lógico, eu não vou fazer essa conta aqui de cabeça. Matemática não é muito a minha praia, não. Mas eu faço umas continhas aí de vez em quando. Não sei nessa daqui. 21 menos 6 vezes 5 dividido por 30... 21, não, primeiro tem que usar a multiplicação. 6 vezes 5, 30. 30. 9 dividido por 5. 18 pontos. Então, aqui, você tirou aí acima da média, tá? Só que não foi uma média muito alta, assim, né? 18. Então, assim, uma pessoa que tira 18 numa prova que o mínimo é 15, dificilmente ela vai conseguir ser classificada, tá? Qual é a média, então, professor? Para eu poder, assim, pelo menos ser classificado ali, tá entre os primeiros ali. Você tem que tirar numa prova valendo 30, no mínimo 25 por aí, para você estar ali com uma perspectiva boa de ser classificado. Para isso, você tem que aumentar aqui tua nota, em vez de 21, tirar aqui uns 24 por aí. O número de erros pode ser aí no mínimo, no máximo, uns 4 erros, e aí você vai ter uma nota maior, tá? Mas a ideia aí é tirar no mínimo 25 pontos, né? Eu nem sei se eu fiz essa conta certa, que eu fiz rápido aqui na calculadora. Espera aí só um pouquinho que eu vou tentar fazer uma conta aqui. Vamos lá. 20, coloca aí, por favor. 20, vamos fazer a conta já com a nota alta aqui. 24 menos 6 vezes 4 dividido por 30. 24 menos 6 vezes 4 dividido por 30. Espera aí só um minutinho, gente, que agora ia sair a conta, tá? 24 menos 6 vezes 4 dividido por 30. Só para vocês saberem quanto vocês têm que tirar aí, mais ou menos, na prova, valendo 30, tá? Para serem classificados. Agora, gente, já que a gente falou do edital, leu, viu como que funciona, tá? Vamos falar de temas, e eu vou primeiro corrigir uma redação, depois nós vamos falar de tema, tá? Eu coloquei aqui um tema para a nossa redação, mas é para o final da aula. Vamos falar de redação aqui, beleza. A redação que eu recebi aqui, ó, é uma redação interessante. Deu 23,2, ó, ainda deu 20... Vamos lá na soma aqui, nossa. Com esse aumento de nota que eu coloquei aqui, ainda deu 23,2. Olha só.
Não chegou aos 25, mas 23,2 pode ser uma perspectiva aí. Teve, na prova da Polícia Civil, por exemplo, teve muitos alunos aprovados aí com a nota de 21, 19, tá? Quando eu falo assim 25, é para você ficar bem confortável, ficar ali entre os primeiros, tá? 21, acredito que aprove, mas aí sua nota cai muito. O que acontece? Às vezes você consegue até ir bem lá na objetiva, mas a redação te derruba, porque ela é eliminatória e classificatória. Então ela te classifica para cima ou para baixo. Você foi mal na redação, você vai perder praticamente tudo que você fez na prova, no decorrer da prova, tá? Vamos para a redação, falar de um tema de educação, tá? Um tema educacional, que é um tema que pode cair até na prova da FUB no domingo, tá? Então tá aí, tá analisado o edital da FUB, e nós vamos falar de temas que podem cair na FUB, tá? Então a ideia é essa da FUB, é você acertar principalmente o conceito, fazer os elementos que... Porque assim, o Sebrasp, ele já vai te dar os 3 argumentos, você vai fazer um parágrafo para cada argumento. Se ele te deu 3 lá, ele vai te dar 3 itens. Eu vou fazer aqui com vocês agorinha na prática, tá? Deixa eu só corrigir a redação, que é a proposta da nossa aula hoje, corrigir um pouquinho aqui. Ver os critérios, tá? É um tema recorrente, que cai muito. Eu não tenho texto motivador, eu quero pedir para vocês. Quando vocês me mandarem redação para corrigir, me manda também o tema motivador lá, porque eu geralmente gosto de fazer essa relação e extrair os argumentos do texto motivador, tá bom? Então, me manda o tema, mas me manda o texto motivador. O tema dessa aqui é assim, ó, bullying nas escolas. É bem amplo, tá? Bullying nas escolas. Então, se fosse do Sebrasp, ele vem com os argumentos, tá? Vem com os argumentos aí. Também tem aqui o Denis. Ô, Denis, beleza? O Denis comentou aqui, deixa eu ler aqui esse comentário. E o MP Goiás vai ser domingo lá também em Goiânia, né? O MP quem vai aplicar é a FGV. A FGV tem uma característica completamente diferente do Sebrasp. A FGV, ela vai trabalhar um tema com você que você vai ter que interpretar. Olha a diferença. O Sebrasp, você não tem que interpretar nada. Mas a FGV, você tem que interpretar aquilo que ele vai te dar um problema, uma situação, que geralmente é meio filosófica, do cotidiano. E aí você tem que fazer a interpretação daquele problema. Agora, depende do nível também. Se for um nível médio, tá? Geralmente é essa interpretação que ele vai cobrar e você vai ter que fazer. Geralmente o número de linhas também muda. Por exemplo, é de 15 a 20 linhas, tá? Você vai olhar no edital aí. Se for a prova de nível superior, você não tem que interpretar nada. A prova de nível superior, você tem que fazer um texto mostrando seu conhecimento técnico, como eu falei aqui no início da aula. Você tem que mostrar conhecimento técnico e não defender ideias. Você não tem que defender argumento nenhum. Você vai falar diretamente do assunto. Eu tenho que fazer, então, sobre como é Ministério Público. Vamos supor que ele fale de alguma norma do Ministério Público, que você tem que colocar alguma norma, algum decreto, alguma coisa desse tipo, você tem que argumentar sobre essa norma. O que ela significa? Você tem que ir direto ao ponto, falar o que a norma significa. Você não tem que argumentar se ela é boa, se ela é ruim, nada disso. Você não tem que dar seu ponto de vista, não. Tá? Agora, se você vai fazer para o nível médio, aí sim, você vai dar seu ponto de vista acerca de algum tema. Mas olha só, vamos falar aqui do bullying nas escolas, e depois que eu terminar a correção aqui, eu vou levantar alguns temas que pode ser tema do Ministério Público Goiás, do domingo, tá? E também vou levantar temas que pode ser da área de educação, vamos fazer uma coisa bem geral para vocês entenderem. Vamos lá. Só tomar uma aguinha aqui para continuar. Rapidinho, tá? Vamos olhar essa redação e eu quero que através dessa redação aqui, vocês consigam enxergar os erros e não cometer os mesmos, tá? A ideia da redação é essa. Uma letra bem legal, o examinador já olha de cara isso, a organização tá bem organizadinha. E ele fala assim, ó, ela levou 1 hora para fazer a prova, né? Tá no tempo, 1 hora tá ok. Vocês podem reservar aí de 50 minutos a 1 hora, é um tempo básico, que é uma estatisticamente bom para você fazer, tá? Independente do seu conhecimento sobre o tema. É 1 hora mais ou menos. Então, olha só, tema de grande relevância no cenário educacional. O bullying é a prática de atos violentos intencionais, repetitivos e sem motivo aparente contra uma pessoa indefesa ou grupos que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. Esse parágrafo,
apesar de parecer que ele está muito bom, ele tem um problema muito sério. Vocês sabem identificar qual o problema sério que esse parágrafo tem? Eu falo para vocês agora, se vocês identificarem. Qual o problema sério que esse parágrafo tem? Sabem qual que é? Vocês viram algum ponto final aqui? Não. Então, o que ela fez? Ela fez um período único. Parágrafo, a gente não faz geralmente período único. Você tem que colocar pelo menos um ponto final para depois dar ideia a colocar outro. Então, o que aconteceu aqui? A tese ficou boa, tá? Mas a gente não coloca a tese em período único. Parágrafo não faz período único. Você tem que ter um ponto final, depois continuar argumentando, colocar elementos de coesão. Então, o que a gente pode fazer para melhorar aqui? Nesse primeiro elemento que ela colocou aqui, tá? Ficou bem interessante. Só que ela definiu o que é o bullying. Ela deu uma definição. Você pode começar um texto com definição? Pode. Você pode começar um texto falando. Ele vai pedir para você falar, por exemplo, de fake news. Aí você fala, fake news corresponde a notícias falsas. É um nome em inglês que foi incorporado aqui ao vocabulário do Brasil e significa notícias que não são verdadeiras e tal. Ponto. Só que depois você tem que colocar os argumentos. Você não pode fazer um parágrafo só definindo uma coisa, entendeu? Então, nunca faça um parágrafo só definindo uma coisa. Você tem que colocar a definição e depois jogar os argumentos. Quais são os seus argumentos? Você colocou aqui, ó. Tema de grande relevância no cenário educacional, o bullying é a prática de atos violentos intencionais. Ou seja, ela definiu o que é o bullying. É a prática de atos intencionais, repetitivos e sem motivo aparente, contra a pessoa indefesa ou grupo, que pode causar dano físico ou psicológico à vítima. Então, a introdução, gente, a introdução tem que conter os argumentos, pelo menos dois ou três. No CESP são 3, geralmente, tá? Mas na FGV e para outras bancas, vocês podem fazer 2 argumentos. Cadê os argumentos aqui? A única coisa que eu vi no primeiro parágrafo foi uma definição do que é bullying. Poderia usar isso? Pode, mas não pode ficar só nisso, tá? O que é bullying? Tá? Então, ela definiu bullying, mas não colocou argumentos para defender quais as causas do bullying, quais as consequências, o que ele gera lá na frente, são consequências, o que as vítimas pensam, tá? Então, faltam algumas coisas aqui para esse texto ficar melhor, tá? Então, prestem bem atenção que nunca você faz um parágrafo com um único período, tem que ter mais de um período. E tem que ter argumentos. Cadê os argumentos aqui? Eu não estou vendo os argumentos, tá? Então, vamos lá. É fundamental pontuar que ocorre nesse processo... Aí aqui está faltando uma concordância verbal, tá? Ó, é muito comum esse erro aqui, ó. Ocorrem nesse processo várias formas de agressões, tá? Então, não é ocorre. O que ocorre? Várias formas de agressão. Aqui a gente tem uma concordância verbal. Cuidado, quando vocês colocarem o verbo na prova, procure o sujeito, tá? Então, você pergunta assim, ó, o que ocorre nesse processo? Várias formas de agressões. Então, esse é o sujeito. O sujeito está no plural? Está no plural. Por que ficou, então, o verbo no singular, tá? Então, cuidado, uma leitura do texto, você mesma acha o erro, tá? Várias formas de agressões, como, por exemplo, empurrões, pontapés, insultos, invenções de apelidos, que ferem a dignidade humana. Além de apelidos que ferem a dignidade... Aí aqui ficou repetitivo, tá? Ficou assim, de apelidos que ferem a dignidade humana. Aí talvez aqui foi que fere a dignidade humana. Sabe o que faltou nessa redação, que é muito importante? Vamos tirar o segundo, deixa esse daqui. Além de apelidos que ferem a dignidade humana... Além de apelidos, aí a gente pode tirar aqui, que fere a dignidade humana, além de apelidos. Aí tira esse que fere a dignidade aqui, porque já tem a dignidade humana. Ponto final, tá? Vamos colocar um ponto, não pode ser um período único. Não faça um período único na sua redação, por favor. Todo período, todo parágrafo tem que ter no mínimo 2 períodos ou 3, porque senão fica um período único. Não faça isso na sua redação. Então, olha só. É fundamental pontuar que ocorrem neste processo, aí teria vírgula aqui, ó, ocorrem, vírgula, nesse processo, vírgula, várias formas de agressão, como, por exemplo, foi legal, os exemplos foram legais, empurrões, pontapés, insultos, invenções de apelidos que ferem a dignidade humana, além, aí tira esses apelidos aqui que foi repetido,
além de promover... Aí tipo, coloca um ponto aqui, por favor, e coloca assim, ó, além disso, vírgula, promove o medo, vírgula, a baixa autoestima. Agora eu pergunto para vocês, que vão fazer prova aí, e relação ao hífen. Autoestima tem hífen? Resposta, autoestima não tem mais hífen, tá? Por quê? Ó, aqui começa com uma vogal e aqui termina com a vogal O e aqui começa com a vogal E. Quando as palavras terminarem com vogais diferentes, vocês têm que juntar, tá? Junta as vogais. Então, autoestima não tem mais, não tem hífen mais. Então, olha só, a baixa autoestima nos estudantes e até chantagem para obter dinheiro. Aí aqui colocou um ponto, beleza, para poder quebrar aqui, né, o período. Sendo assim, deve-se considerar as alternativas. Olha só, o que deve ser considerado? As alternativas, está no plural. Ó. Então, o certo é, devem-se considerar as alternativas para o enfrentamento do problema do bullying. Quais são essas alternativas? Né? Seria bom colocar direto, deve-se considerar a educação, o ensino na escola, a prevenção, tá? Coloca direto, que fica melhor, tá? Fica um texto melhor. Para o enfrentamento, a gente até teve uma aula passada, foi sobre objetividade, né? Seu objetivo é colocar direto ali o que você quer no texto. Para o enfrentamento do problema do bullying nas escolas, pois de acordo com... vírgula. De acordo com o político e ativista social Nelson Mandela, vírgula, a educação é a maior arma que se pode usar para mudar o mundo. Muito interessante colocar citação aqui, muito bom, tá? Porque você reforça o seu argumento, tá? Só que aqui tá faltando os argumentos aqui, ó. No primeiro parágrafo não teve argumento, no segundo, muito pouco, assim, para poder convencer o leitor. Tá faltando argumentar, seu texto está muito expositivo, tá? Você está expondo demais, olha só. Você está falando assim, é fundamental pontuar que ocorrem nesse processo várias formas de agressões, como, por exemplo, aí você falou as formas de agressões. Nos estudantes, está faltando você colocar as consequências disso. Quais as consequências do bullying? Lá no futuro, uma pessoa revoltada, as vítimas de bullying, como é que elas ficam? Tá? Então, está faltando algumas coisas, estão faltando aqui. E aqui tem uma concordância verbal de novo, ó, cuidado. Muita gente erra concordância verbal por causa da partícula passivadora C aí, tá? Devem-se considerar as alternativas para o enfrentamento do problema do bullying nas escolas, pois, de acordo com o político e ativista, aí quais alternativas são essas? Coloca direto. Deve-se considerar alternativas como, ou deve-se considerar o ensino desde a infância sobre as consequências do bullying e tal, e vai falando, tá? Então, falta esse argumento. Aí, vamos lá. No próximo parágrafo, está escrito assim, ó, nesse sentido, cabe à escola, falta uma crase aqui. Cabe a quem? À escola, tá? Falta uma crasezinha aqui. Cabe à escola, e aqui a gente tem um substantivo feminino, ó, escola, e tem que colocar, porque tem uma preposição mais artigo. Promover ações de enfrentamento do problema, tais como o diálogo, o esclarecimento do assunto por meio de estudiosos da área, inserção de conteúdo sobre valores, ética e direitos humanos. Legal, essas ideias ficaram muito legais. Somado a isso, promover conferências, seminários e debates no ambiente escolar. Legal. Aqui você colocou alternativas para poder reduzir o bullying, conscientizar as pessoas sobre suas causas, tá? E ficou um parágrafo mais bem estruturado do que o outro, tá? O outro parágrafo deveria colocar as consequências e tal. Vamos ver a conclusão. Diante dos argumentos expostos, fica evidente, portanto, que o poder público, a sociedade, a família, falta um acento aqui, público, falta um acento, e a escola devem privilegiar mecanismos de prevenção e combate ao bullying, por meio do amparo às vítimas e da criação de canais de atendimento capazes, aqui a concordância nominal, ó, os canais de atendimento têm que ser capazes de romper com o ciclo de agressões e de violência. Também configura... Aí aqui no final ficou quebrado, não deu para entender muito bem, olha só. Está escrito assim, diante desses argumentos,
é evidente, então, que o poder público, a sociedade, olha só, vocês têm que colocar sempre um agente. Quem que tem que fazer acontecer para você ter uma sugestão para melhorar o problema, para amenizar? O que você tem que ter? Tem que ter a união do poder público, da sociedade, da família e da escola. E eles devem privilegiar mecanismos de prevenção e combate ao bullying, por meio do amparo às vítimas, com a crasezinha aqui, tá certo, colocou, e da criação de canais de atendimento capazes de romper com o ciclo de agressões e violência. Aí você deveria colocar um ponto e colocar assim, só assim, ou se não, você pode colocar assim, isso configura, tudo isso, coloca um resumo, ó. Tudo isso também configura medida de combate a essa triste realidade, tá? Combate a essa triste realidade. Então, veja, qual o grande problema do que eu vi no texto? Vamos lá, vou pontuar aqui para vocês não fazerem isso no texto de vocês, tá? Não façam um parágrafo com período único. Todo parágrafo tem que ter pelo menos 2 ou 3 períodos, coloca um ponto. Outra coisa importante, introdução tem que apresentar já os argumentos. Ó, você colocou os argumentos, a pessoa, né? Você, né? Não sei. A pessoa colocou os argumentos já no desenvolvimento, tá? Mas esses argumentos deveriam ter sido citados, pelo menos, na introdução, para você mostrar para o examinador sobre o que você vai falar. Então, os argumentos aqui, o primeiro argumento, não teve muito argumento no primeiro. O primeiro item foi muito exemplo, muita... assim, muito expositivo. Você expôs o que era o bullying, mas não chegou a uma causa e uma consequência. Tem que ter causa e consequência, tá? Qual a causa do bullying? Por que as pessoas fazem isso? Porque a gente já viu muito estudo falando assim, até para abrir a cabeça de vocês, se cair esse tema, tá? O bullying acontece porque a pessoa não consegue chegar a ser o que ela quer e ela tenta prejudicar o próximo, porque assim ela vai se satisfazer, porque ela não conseguiu atingir os objetivos dela, ela não consegue ser quem ela gostaria de ser. Então ela faz o bullying para isso. Então poderia ter colocado aqui também esse argumento, tá? Que o bullying acontece porque as pessoas, elas não conseguem atingir aquilo que elas gostariam de ser, não estão satisfeitas com elas mesmas e provocando o bullying, elas acabam aparecendo, elas acabam tentando ficar por cima da outra pessoa, tentando se promover nisso. Então pode colocar isso como argumento. Os exemplos são legais, você colocou exemplo aqui, a pessoa colocou exemplo, mas não colocou argumento. Tá faltando argumentar, tá? Aí a outra aqui, no outro parágrafo, até teve uns argumentozinhos falando que deveria ter esclarecimento, mas esse parágrafo também, ele ficou muito parecido com a conclusão, porque deu muita sugestão do que deve ser feito, tá? Então, eu sugiro que coloque os 2 argumentos na introdução, só cita, tá? Não precisa argumentar lá, falar o porquê não. Coloca como primeiro argumento aqui essa questão que eu falei. Coloca, o bullying surge porque muitas pessoas não conseguem sucesso, não conseguem ser o que elas gostariam. E aí elas fazem o bullying justamente para poder ter esse respaldo aí. Enfim, faltaram esses argumentos. Aí toma cuidado com a concordância verbal e a concordância nominal, tá? Veja quem é o sujeito. E uma coisa importantíssima, leia, eu falo isso toda aula, mas eu vou falar de novo e vou fazer você entrar isso na cabeça de vocês. Terminou a redação, lê a sua redação inteirinha. Só que você vai ler a redação inteira, mas só quando você terminar tudo. Mas antes de terminar a redação, vai ler a introdução. Só a introdução. Você fez a introdução, já lê. Para você ver como que ficou. E faça uma autocrítica, uma autoanálise. Pô, eu não coloquei argumentos aqui. Meu Deus. Eu só coloquei o que é o bullying. Vocês podem ver. Ela só definiu o que é bullying. Bullying é isso, isso e isso. Pronto. Mas cadê o argumento dizendo quais as causas e quais as consequências? Tá faltando aprofundar. Tá bom? É muito comum esse tipo de erro. E eu não quero que vocês comentem. Desculpa. Vamos lá. Vamos voltar agora para cá. Então, ficou claro, gente, a correção? Coloca aí para mim no chat, vamos interagir. Vocês querem um monólogo ou querem participar da aula? Se ninguém participar da aula, a gente vai finalizar a aula agora. Aí, se houver participação, eu vou fazer agora um tema que pode cair na prova de vocês. O que vocês preferem? Tema ou finalizar a aula agora? Vamos lá, coloca aí. Vamos para o tema? Vamos para o tema da redação? Para a gente finalizar mesmo, vamos para o tema. Vamos lá. Ninguém colocou nada, então vamos finalizar. Acho que não está tendo interação, não. Essa aula está muito parada. Bora, galera! Bora, bora, bora! Uhul!
Vamos lá. Vamos para a correção, já fizemos a correção da redação, agora eu vou fazer o comecinho de uma redação com vocês, tá? Ela é do Sebrasp, tá, gente? Mas isso não impede você que vai fazer FGV, fazer Quadrix, de entrar aqui, não. Vamos para o tema. Vários temas, tá? Esse domingo agora tem a prova, então o primeiro tema que eu quero levantar com vocês é liberdade de expressão. É um assunto que está bombando demais, pode ser um assunto da prova. Cancelamento das redes sociais, outra coisa, tá? Até onde vai a liberdade de expressão? Existe um mecanismo que controla isso? Por exemplo, a gente sabe que o tema, Genilda, vamos pro tema. E é para vocês fazerem, tá? O tema não é para ficar de enfeite aqui, não. Eu vou passar para vocês vão dar sequência. Eu vou só explicar como vocês vão fazer, tá bom? Tá? No Telegram, tem o nosso grupo lá no Telegram. Quem ainda não tá, onde que está disponível? Aqui na descrição do vídeo tem, tá? É só entrar lá, você vai para o Telegram, lá vai ter o tema disponível para vocês, tá bom? Então, olha só que maravilha, vocês estão pegando aí coisa só de primeira. Vamos lá, então. Não estou querendo, assim, dizer que é muito top, mas, no fundo, né? Vamos lá. A gente sabe da qualidade que a gente tem aí de vocês, a qualidade dos meus alunos aqui. Vamos lá, minha galera, eu quero vocês aprovados, tá? Por favor, eu quero aprovado. E eu pergunto, vocês estão realmente dispostos a serem aprovados e aprender ou nós estamos aqui só para fazer? Opa, aí, valeu, Genilda. Genilda disse que vai fazer e eu quero ver sua redação. Vamos lá. Gente, é o seguinte, eu peguei um tema aqui que é um tema recorrente, tá? Esse tema aqui eu peguei até da Secretaria de Educação mesmo, na prova que teve aí, falando sobre... A gente tem muita coisa relacionada ao lado digital, às redes digitais, às mídias digitais, tá? E aí eu tenho um texto motivador aqui, ó. O que é a diferença desse texto motivador para a FGV? Que esse texto já vem pronto, vamos dizer assim. Ele já te dá a linha que ele quer que você siga. Na FGV não tem isso. Na FGV ele vai dar um tema lá e no final ele pode te fazer uma pergunta. O que você acha desse assunto? Geralmente a FGV sempre faz isso. O que você acha desse assunto? Discorra o que você... Se você é a favor, se você é contra. Enfim, mas o teor aqui é o mesmo, tá? O tema, o jeito de fazer a redação é o mesmo. Então, olha só. Novos dados mostram que a saúde mental dos adolescentes... Eu vou aumentar um pouco para vocês visualizarem melhor, tá bom? Espera aí, só um pouquinho. Aí, eu acho que aqui fica... Maravilha. Vamos lá. Novos dados mostram que a saúde mental dos adolescentes deve ser foco importante das autoridades dos Estados Unidos da América nos próximos anos. Depressão, problema com o uso de substância tóxica e taxa de suicídio estão em alta. Entre os adultos jovens, a faixa etária em que se nota um aumento mais nítido da depressão está entre 0 e 18 e 20 anos, tá? Está entre 18 e 20 anos, desculpa. Então, são jovens, né, que estão passando por esse problema. Especialistas acreditam que o crescimento do cyberbullying, olha aqui um ponto importante que nós vamos tirar aqui, ó. O que é o cyberbullying? É o bullying cometido por meio de redes sociais, não é nada mais além disso. Inclusive, nas escolas aqui, eles começaram a montar um tipo de grupo que eles pegavam a foto dos alunos e começavam a ridicularizar os alunos dentro desse grupo, uma coisa totalmente sem noção. Você não entende de onde vem isso. Mas quando você pega a pessoa que cria isso, você vê que é uma pessoa frustrada, que ela não tem sucesso em nada, ela quer transferir isso para outra pessoa, né? Então, essa questão de cyberbullying é totalmente compreensível nesse sentido. Não compreensível, né? É fácil de compreender por que ele acontece, mas é uma coisa que você geralmente fica sem saber. Então, o crescimento do cyberbullying pode ser uma das razões desse problema, tá? A gente vê pessoas que até se suicidam porque tiveram a imagem arranhada na rede social, porque eles estão despreparados, né? As crianças estão despreparadas para isso. Não estar na escola, estar desempregado e o abuso de substâncias tóxicas aparecem como fatores de risco para depressão. Então é um assunto que a gente vai falar. Para terminar, fico alerta de que muitos jovens sofrem em silêncio. Falta o diálogo da família. Muitas vezes o jovem está no quarto lá morrendo, num computador e tal, e a família tá nem aí, quer mais é que ele fique lá mesmo para não dar muito trabalho. Então, assim, é necessário um acompanhamento familiar, tá? De tudo isso. Com depressão, consumo de drogas. Então, voltando aqui, para terminar,
fica o alerta de que muitos jovens sofrem em silêncio com depressão, consumo de drogas ou ideias de suicídio. Os números revelam a importância de profissionais, olha só, agora ele vai falar de quem, ó? Profissionais, pais e escola, você pode falar isso aqui no teu texto. Profissionais, pais e escola, estarem mais atentos para a saúde mental dos mais novos. E o que vale para os Estados Unidos, em parte, também vale por aqui. Então, ele está falando dos contextos dos Estados Unidos, mas ele está falando no final que isso acontece também no Brasil, tá? Então, é um contexto global e acaba acontecendo aqui entre nós. Então, ele fala o seguinte, ó, considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo, ó, ele não fala argumentativo, mas você, pela lógica do texto, como não é um tema específico de uma área, aí é argumentativo, tá? É aquilo que eu falei no início da aula. E voltando para a FGV, só para dar uma dica também, tá? O texto da FGV, em geral, é argumentativo, tá? Não é expositivo. Só se você for fazer, como eu falei no início da aula, uma prova técnica para o nível superior, tá? Que ele vai pedir para você falar sobre um assunto específico, aí não é dissertativo. Vamos lá. O tema é o seguinte, ó. Sociedade contemporânea entre a expansão tecnológica e a instabilidade emocional, tá? A expansão tecnológica e a instabilidade emocional. Veja que é um paradoxo, né? A expansão tecnológica, ela simplesmente revelou como as pessoas são instáveis psicologicamente. Revelou a instabilidade. Você pode fazer uma ligação desse tema, olha só. O que a expansão tecnológica tem a ver com a instabilidade? Ela simplesmente deixou evidente que nós somos despreparados emocionalmente para aguentar críticas, muitas vezes, né? Você coloca uma coisa lá, uma foto no Instagram, no Facebook, né? E, de repente, a pessoa vem e te critica e tal. E será que você tem o preparo emocional para aguentar essa crítica? Os jovens geralmente não têm. Então, isso tem que ser trabalhado desde a infância, né? Para ele saber lidar com esses problemas. Porque a internet é a terra, um mundo. A internet, ela engloba aí todo tipo de gente. Então, olha só. Isso aqui a FGV não mostra. Ela não vai falar assim, ao elaborar seu texto, aborde os seguintes tópicos. Não. Você vai ter que criar os seus tópicos, tá? A partir da prova. Mas o Sebrasp aqui, na prova da FUB, essas provas, e Quadrix também, o Quadrix segue a mesma linha do Sebrasp. Ele coloca quais são os argumentos que você vai ter que usar. É obrigatório, tá? Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes tópicos. Vamos lá. 1. A contínua revolução técnico-científica e o impacto na vida cotidiana. Então, você vai valer 13 pontos. Ele coloca até a pontuação já aqui, ó. É obrigado a falar de todos, professor? É obrigado. Você vai fazer um parágrafo para cada um. 2. Tecnologias digitais e a crescente exposição da individualidade. Tá? Você vai usar esses argumentos como seu aliado. Tá? E 3. Alternativas possíveis para o enfrentamento do problema emocional suscitado pela vida moderna. Olha só, você pode tirar já daqui toda a sua prova. Tá? Então, você vai criar um conteúdo que é o seguinte, vamos lá. Você vai criar um conteúdo, vou aumentar aqui para vocês verem bem, tá? Vamos lá, fazer de azul. Você vai criar um conteúdo, tá? Que já é sua tese. Qual que é a sua tese? Sua tese é qual? Você pode levantar a tese a partir daqui, ó, a instabilidade emocional e a expansão tecnológica. Então, você pode colocar assim, ó, não há dúvidas, você pode começar assim. Eu sou bonzinho, eu vou fazer a introdução com vocês. E o desenvolvimento é por sua conta, tá? Não há dúvidas. Isso é uma coisa que realmente não há dúvidas. De que a minha tese é essa, ó. A expansão tecnológica evidenciou a fragilidade de quem mesmo que a gente colocou aqui? Emocional. Isso, a fragilidade emocional. Aqui a gente faz na hora, tá? Não tem enrolação, não. Aqui nós fazemos na hora, a gente deixa vocês na boca do gol. É só chegar lá e dar aquele toquinho. A fragilidade emocional. Eu nem vou falar de futebol, porque eu já
Já me lasquei todo. Vamos lá. Não há dúvidas de que a expansão tecnológica evidenciou a fragilidade emocional dos usuários, dos seus usuários. Ou não, vamos colocar assim. A fragilidade emocional dos usuários da rede mundial de computadores, que é a internet. Vamos colocar dos usuários da internet, fica mais fácil. Dos usuários da internet, especialmente das redes sociais, tá? Tem que ter uma vírgulazinha ali, depois a gente coloca. Especialmente das redes sociais. Pronto, já coloquei aqui minha tese, ó. Ponto final. Por favor, não faça um negócio sem... Você coloca a sua tese e coloca o ponto. Toda prova que você for fazer de redação, você faz isso. Coloca a sua tese. Minha tese é a seguinte. A tecnologia, ela demonstrou que as pessoas são frágeis. Eu tirei isso da minha cabeça, botei aqui. Agora, eu vou trabalhar os 3 argumentos, que no caso de vocês que vão fazer FGV ou prova que não vai dar os argumentos, vocês vão criar e depois vocês vão jogar aqui no texto. Vocês vão criar e depois jogar no texto. Então, ó, a contínua revolução técnico-científica e o impacto na vida cotidiana. Então, você vai colocar assim, ó. Dessa forma, a revolução técnico-científica é evolução ou revolução? Deixa eu ver aqui. A revolução. Dessa forma, vírgula, a revolução técnico-científica, não, coloquei aqui, científica. Aí ele falou, a revolução técnico-científica causa impactos na vida cotidiana e, agora nós vamos juntar, olha só, tecnologias digitais é a crescente exposição da individualidade e deixa as pessoas mais expostas e suscetíveis a críticas. Mas aí a gente coloca tecnologia digital, a crescente exposição da individualidade e alternativas. Vamos colocar assim. Mais expostas e suscetíveis a críticas. Vírgula. Por isso, aí agora a gente vem para cá, para o último. Deve-se encontrar alternativas para o enfrentamento dos problemas, né? Eu coloquei suscetíveis aqui, está faltando o S, peraí. Deixa eu colocar aqui. Suscetíveis ou fragilizadas ou expostas? Suscetíveis. É SC, tá, gente? Rapidinho. Suscetíveis. Pronto. Então, a gente colocou a vida cotidiana e deixa as pessoas mais expostas e suscetíveis a críticas. Por isso, devem-se buscar alternativas. Veja que eu coloquei no plural, ó. Devem-se. Alternativas. Que eu não vou falar quais são agora, só vou falar no desenvolvimento. Para o enfrentamento dos problemas. Para o enfrentamento desses problemas. Pronto, galera. Eu sei que na prova de vocês vão conseguir fazer exatamente a introdução dessa forma. Aqui, gente, esse tipo de texto ele não exige... Se você quiser colocar uma citação de algum estudioso sobre tecnologia e tal, vai reforçar muito seu argumento. Mas não tem essa necessidade toda aqui, porque não é um texto que fala de lei, que fala de algo relacionado à questão jurídica e tal. Geralmente, quando a gente coloca citação, de acordo com o artigo tal da Constituição, não sei o que, é mais falando de lei, né? Como a prova do Ministério Público, por exemplo, pode ser que você tenha que falar alguma lei relacionada principalmente a anonimato digital, fica ligado, tá? Porque sempre cai alguma coisa relacionada a anonimato e tal, manter o anonimato digital, né? Que a gente sabe que a Constituição
ela prevê a liberdade de expressão vedado o anonimato, tá? Então vamos ver como é que ficou a nossa introdução? Olha só. Não há dúvidas de que a expansão tecnológica evidenciou a fragilidade emocional dos usuários da internet, vírgula, especialmente das redes sociais, né? Principalmente redes sociais é o que expõe mais. Dessa forma, a revolução técnico-científica causa impactos na vida cotidiana. Você viu que eu coloquei uma tese, depois que eu vim para o primeiro argumento, eu não saí colocando argumento. É a tese e depois os argumentos. Então, a primeira é essa, a vida cotidiana, e deixa as pessoas mais expostas e suscetíveis à crítica. Então, ó, eu coloquei o primeiro argumento aqui, coloquei o segundo aqui, e o terceiro eu coloquei que deve buscar alternativas para o enfrentamento do problema. Você pode fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, um para cada tema desse que eu coloquei, ou você pode fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, você faz esse, um para esse, para o 1, e um para o 2. E o terceiro aqui você coloca na conclusão. Pode ser também, você pode pegar esse aqui falando que vai buscar alternativas, você vai colocar essas alternativas na conclusão. E quais são essas alternativas? São aquilo que nós conversamos aqui. É conversar com os filhos, com os jovens, saber o que eles estão vendo na internet, quais são os interesses deles, entende? Ter uma aproximação, tá? Então, sempre dê essa solução no final, tem que ter, tá? Essa sugestão de solução. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham guardado isso aqui na cabeça. E aí, o que vocês acharam? É difícil fazer dessa forma? Coloca aí para mim no chat o que vocês acharam, se é difícil, se vocês conseguem fazer, enquanto eu tomo uma aguinha rápido, para a gente só finalizar aqui com uma dica especial para vocês aqui. Tá bom? Vamos lá. O que vocês acharam aí? Coloca aí. Algumas pessoas já colocaram aqui para mim quais os concursos vai fazer. O Denis vai fazer lá do Ministério. Denis, coloca aí para mim se você vai fazer nível médio ou superior, para eu ter uma ideia aqui legal. Né? A Rejane, ela está sempre fazendo também muitas provas vestibular. A Rejane está sempre buscando conhecimento. É isso aí, cara. Conhecimento é a coisa que ninguém vai tirar de vocês. Genildo, coloca qual concurso você vai fazer também. Eu quero saber aí, eu quero interação, gente. Eu falei, eu não vou fazer um monólogo aqui, não. Eu quero uma aula, interação, senão fica sem graça, tá? Vamos lá, o que vocês acharam da introdução? O que vocês gostaram? Gostaram da aula? Ficaram tranquilo aí? Ficou bacana? Como é que ficou aí? Gostaram da estrutura da aula também? A gente falou aí de 3 itens importantes. Um edital, o outro correção de prova, uma aula bem completa, né? Assim, modestamente falando. Para vocês chegarem lá e arrebentar, né? A Regiane vai nível médio, excelente, tem muito concurso. Esse ano tem muito concurso, ano que vem também, né? Mas a ideia é tentar aproveitar esses que estão abertos aí, né? Vamos colocando aí no chat. Enquanto vocês vão colocando aqui no chat, gente, eu vou falar aqui para vocês um negócio muito importante que eu falei no início da aula, tá? Não adianta vocês quererem fazer redação e não ter uma correção fiel à prova que vocês vão fazer, tá? Por exemplo, olha só, vou dar um exemplo bem prático aqui, ó. Eu não preciso ficar falando, não. Eu prefiro mostrar logo como é que eu faço, tá? Olha só. Aqui é uma das correções que eu fiz para um aluno que fez a prova PPMG. Entre essas, eu fiz várias outras. Então, só para mostrar para vocês o seguinte, ó. A minha correção, a correção que eu faço aqui, quando eu pego, eu não pego todo mundo para fazer correção também, porque eu faço uma coisa muito específica, muito bem feita. Então, eu atribuí a nota dele aqui, ó, você vê, ó, nota provável 80. Isso aqui foi uma das redações que ele fez, né? Nota provável 80. Aí eu falei para ele, me manda o espelho da prova, por gentileza. Aí ele me mandou o espelho, tá aqui o nome dele, ó. Cadê o espelho da prova? Não tem o espelho da prova, não. Só tem isso aqui. Espelho da prova, nome e inscrição. Ficou faltando, né? Ah, não, tá aqui o espelhinho. Qual a nota que o cidadão tirou? Fala aí para mim. Tá aqui a nota dele. Ó. Vou aumentar aqui para vocês ficarem bem atentos. Qual foi a nota que ele tirou? Beleza. Qual foi a nota que eu dei para ele na correção? Aqui, ó. Aqui, ó. 80 pontos. E como ele, tem outros exemplos aqui. É porque eu não tive muito tempo hoje de colocar vários exemplos, mas a ideia é colocar muitos exemplos. Então, a correção que eu faço aqui é fiel. Aí você fala, professor, como é que eu faço para obter essa correção sua? Eu posso pagar um pacote de correção de prova? Pode. Além do pacote de correção, eu tenho um curso chamado Redação Épica, tá? Nesse curso, ele é o passo a passo. Tudo que você viu aqui,
eu tenho ainda mais aprofundado o nosso curso, tá? No curso da redação épica, você vai encontrar tudo que a gente viu aqui, e ainda de forma mais aprofundada, tá? E aí, se você quiser fazer o pacote de correção, tá? Eu tenho aqui, ó, você pode entrar em contato pelo meu e-mail, tá aqui, ó, cursoprofessorranier@gmail.com, tá? Se você quiser anotar tem também aqui na descrição. Você entrou lá, a gente combina a quantidade de redação que você quer fazer, tá? E eu te garanto que a minha correção ela é muito precisa, tá? Posso garantir porque todo mundo que eu faço correção tira nota praticamente igual a que eu falei. Por quê? Porque a pessoa também foi fiel, né? Não adianta também você pegar, fazer uma excelente redação comigo, chega lá na prova, você faz uma redação péssima, e aí você fala, pô, professor, você me deu tanta redação aí na hora, né? Mas se tiver fiel ao que você faz, eu te garanto que a sua nota vai ser uma nota alta e você vai conseguir passar. Então, olha só, a gente tem aqui, né? Você vai entrar em contato aqui e vai falar, professor, eu quero um pacote de correção de redação. Você me fala qual concurso você vai fazer e a gente vai combinar esse pacote, tá? O pessoal que faz a redação épica tem direito à correção de redação também, tá? Eu sei que eu tenho alunos aqui participando da aula e esses alunos depois eu vou pegar a redação deles, corrigir com todo carinho, bem especificamente, tá? E se você quiser fazer o curso, olha só, o QR Code está aí na tela, ó. Clica aí no QR Code. Uma coisa muito interessante, você tem 7 dias para testar o curso. Professor, eu testei o curso, não gostei. Pode devolver, não vai ter custo, não vai ter burocracia, não vai ter nada. O curso vai ser devolvido integralmente para você, tá? Então, eu recomendo que vocês façam. Vocês vão ver muito depoimento lá de gente que já fez o curso, foi aprovado nas provas. Inclusive, nesse último concurso, nós tivemos muita aprovação, Polícia Penal de Minas, tá? Você vai fazer concurso, seja para FGV, Quadrix, nós vamos ter um módulo especial agora, voltado para a Secretaria de Educação. Quem já faz o curso e já está aqui fazendo, vai ter essa atualização lá. Então, mais para frente um pouco, antes da prova, lógico, eu vou estar fazendo um módulo muito legal para a banca Quadrix, especificamente, que é a banca que vai aplicar o concurso. E lá tem FGV, Quadrix, tem muita banca, gente. Então, você vai ter lá mais de 50 temas de prova, mais de 50, tá? Para você desenvolver. E é um curso bem acessível. Entra lá que você vai ver o valor. Tenho certeza que não vai pesar nada no seu orçamento. Você pode dividir em 12 vezes, tá? É um curso que ainda está numa promoção, tá? Entra lá, você vai ver que... né? E se você quiser já, pô, professor, eu não quero fazer o curso, eu quero fazer só as correções da redação. Ótimo. Entra aqui, ó, que eu ainda tenho vaga, porque assim, é muito rápido. O pessoal vai mandando as redações para eu corrigir, e aí eu fecho muito rápido e eu não tenho disponibilidade o tempo todo. Aí eu tenho que esperar corrigir aquelas, fechar aquele grupo. Depois que eu fecho aquele grupo, meses depois, aí quando eu vou abrir a vaga de novo, às vezes já está perto do seu concurso. Então, entra, tá? Entra lá, não fique enrolando, não procrastine, tá? Tudo isso que vocês viram aqui na aula tem no curso Redação Épica mais aprofundado, tá? Mas aqui eu entreguei o conteúdo melhor que eu pude para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixa de fazer. O Redação Épica, ele vai ter toda a explicação de passo a passo, como que você faz essas introduções, como que faz para FGV, como faz para Quadrix, como que faz para qualquer banca que você quiser fazer, tá? E se você quiser também, só as correções, está aqui o e-mail, também na descrição do vídeo você vai encontrar aqui, tá? Então, assim, se você não passar na prova, é porque você não quis, realmente, falando sério, tá? Claro que a aula aqui vai dar para você pegar muita base, tá? Porque, assim, eu tento entregar o melhor que eu consigo dentro das aulas daqui da nossa live, tá? Que a gente vai ter na quarta que vem também, tá bom? E, assim, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma análise aí da FUB, peguei um tema que pode ser o tema da prova, tá? Tem diversos temas, eu quero que vocês trabalhem temas voltados muito para a questão do cotidiano, principalmente relacionados, como eu falei, à liberdade de expressão, tá? Até que ponto a liberdade de expressão pode ser taxada como crime, né? A liberdade de expressão, ela pode ir até onde? Estudem isso bastante. Estuda também a questão do cancelamento, que as redes sociais muitas vezes estão cancelando algumas pessoas por comentários, até onde vai ser feito esse comentário. No Código Civil mesmo, tem dizendo que se você fere a honra de alguém, alguma coisa assim,
aí você também está excedendo os limites da liberdade, né, de expressão. Então, gente, grupo do Telegram, lembrando que o grupo do Telegram, para você entrar aí, e lá no grupo do Telegram vai ter o tema, você vai fazer esse tema, terminar, eu já fiz a introdução, você só tem que fazer o desenvolvimento e a conclusão, não tem que fazer mais nada. Então, assim, não tem desculpa para você falar, pô, eu não consigo aprender, eu não vou passar. Tá tudo aqui, gente, tá entregue para vocês aqui, ó, de bandeja. É só chegar lá na prova, fazer sua inscrição, fazer seu concurso e passar, tá bom? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu vou finalizando aqui essa live. Já temos aí mais de 1 hora e meia de live. Eu queria agradecer a atenção de vocês estarem aqui, tá bom? Muito obrigado. Quarta que vem tem com outro tema, tá? Quarta que vem eu vou fazer normalmente. Vocês podem mandar sugestão no meu Instagram. Gente, o Instagram tá lá aberto com um monte de dica para vocês, tá? @professor Ranier. Entra lá no Instagram, pode mandar o que vocês tiverem de dúvida. Eu estou disponível aqui para ajudar vocês da melhor maneira possível, tá? No meu tempo aí, eu estou tentando disponibilizar o máximo. Obrigado, Regiane, por você ter ficado aí conosco até agora. Tenta fazer as introduções parecidas com essa daqui, tá bom, gente? E aí, vamos que vamos. Quarta-feira que vem tem mais, tá bom? Bom descanso para vocês, grande abraço. Até a próxima aula. Valeu, obrigado, muito obrigado pela presença. Valeu.